relevante, só que não consigo alocar processos, porque os espaços não estão juntos. Isso é fragmentação. A solução para isso, uma vez que aconteceu, é fazer a compactação. A compactação consiste em mover os processos de lugar de forma a juntar todos os espaços na parte de cima da memória. E aí, por isso, todos os espaços ficam juntos e aí eu posso alocar coisas maiores. Porém, sempre eu vou conseguir compactar. Porque os processos da memória, eles já entraram em execução, eles usam endereços tanto dentro de instruções quanto dentro de variáveis, e depois que já entrou em execução, tem endereços e variáveis, não é possível aplicar alguma das técnicas que a gente já tinha visto para acertar a posição do processo. Então, uma das que a gente tinha visto era a correção de endereço em tempo de carga, que pode ser feita antes do processo começar, porque o compilador gera informação adicional de arquivo executável, dizendo aonde tem que ser feita a correção, e nesse caso o SO consegue corrigir antes do processo executável. Mas nesse caso, da fragmentação de memória, o processo já executou alguma coisa. E aí ele já passa a ter endereços em variáveis. E o problema é que o SO não sabe onde essas variáveis estão dentro da memória do processo, portanto tem condição de corrigir. Então o SO não consegue corrigir esses endereços em variáveis e aí a solução fica inviabilizada. Do outro lado, a solução que a gente viu também no curso, que é o registrador de base, pode ser usada nesse caso, porque o registrador de base, quando eu for usar, ele vale para qualquer endereço que o processo utiliza, seja o endereço contido em instrução ou o endereço contido na variável. Em qualquer dos casos, o endereço conta a partir da base do processo. Então, para reposicionar um processo na memória, basta mover o conteúdo do processo e mudar a base do processo. Aí, quando o processo voltar a executar, a soma que o hardware faz da base do endereço que está na variável vai passar ao lugar correto, aonde está a variável dinâmica, por exemplo, naquele vídeo lá passado, eu estou discutindo agora de forma resumida. Depois eu falei sobre falta de memória, que é uma situação em que a memória não é suficiente para rodar o que eu quero. Falei que isso ainda é importante, né, apesar das memórias das máquinas serem maiores hoje em dia. E falei que isso tem sido uma preocupação no tempo e a gente viu as soluções que eram usadas são no passado. Na verdade, tem duas abordagens para esse problema. Uma é usar o disco de alguma forma e a outra é evitar o gasto de memória desnecessário. É muito difícil essa segunda abordagem, porque de forma geral, né, cada programador pode economizar a memória na programação. Mas de uma forma geral, que o SO possa resolver esse problema, não é fácil montar alguma coisa que gaste menos memória de um mecanismo geral, possível para qualquer processo. Um deles que existe é usar a biblioteca compartilhada. A biblioteca é uma coisa que você tem que ter rotinas que você chama, só que foi você que programou. Essas rotinas, normalmente, elas eram incorporadas ao arquivo executável. E aí, com isso, quando dois programas diferentes usavam a mesma biblioteca e ambos eram executados, o que acontecia é que o conteúdo da biblioteca ficava duplicado na memória, dentro da área de código pelo desses processos. E isso provoca um desperdício de memória, que é o mesmo conteúdo em dois lugares diferentes da memória. A biblioteca compartilhada resolve esse problema na medida em que a biblioteca não é mais incorporada ao arquivo executável, ela continua como um arquivo separado. E quando o processo é executado, o SO tem um dado de controle no arquivo executável e diz quais são as bibliotecas que aquele executável utiliza. Nessa hora, então, na hora que vai rodar o processo, o SO vai nessa área de controle do arquivo executável, verificar quais são as bibliotecas que ele usa e carrega na memória essas bibliotecas para poder funcionar. E, além disso, o SO faz uma coisa importante, que é fazer um trabalho de link edição, que é colocar o endereço correto contidas nas instruções que estão chamando as rotinas da biblioteca, apontando para o endereço correto onde está cada rotina da biblioteca naquela execução. É um trabalho que era antigamente feito pelo link editor. Nesse caso,
microprocessador vai ser feito, tirando da biblioteca, vai ser feito pelo SO. Eu falei, eu tinha falado antes de outro mecanismo que usa a coisa mais genérica de usar o disco, a função mais genérica e mais comum que é usar o disco. Então, o overlay é um mecanismo bem antigo, do tempo que o pessoal era muito simples, e é basicamente um mecanismo que é usado pelo próprio programador dos programas, que tem que se preocupar em quebrar o código do seu próprio programa em vários pedaços e se preocupar em carregar só parte desse código na memória a cada instante de tempo. E aí, se precisar chamar uma rotina, uma parte que não está na memória ainda, o próprio programador do programa tem que se preocupar em carregar aquela parte do código na memória e depois de estar carregado, aí sim chamar a rotina. Então é uma coisa que dá um trabalho muito grande para quem está programando, mas é uma coisa que era usada numa época que não tinha outro jeito. Ou você fazia isso, ou não conseguia fazer. Não tinha como. Então era usada porque não tinha outro jeito. Hoje em dia, tem mecanismos mais sofisticados que fazem isso de forma mais simples para o programador. Então, um deles que a gente vai ver, que não é na aula de hoje, é uma coisa chamada swap de processos, que também usa o disco de alguma forma. Vamos ver isso agora. Bom, então aqui é a parte do processo da memória e o usuário quer rodar um quinto programa e tem que se acionar um processo ao ser carregado na memória. Mas a área disponível não é suficiente para criação desse quinto processo. Então o que o swap de processos faz? O nome já ajuda a dizer swap é swap de processos. Então o que é feito nesse caso? O que o swap faz? Ele escolhe alguns dos processos que está em execução da memória, está executando potencialmente, e tira ele da memória. Tira. Vai para onde? Do disco. Então existe o disco. E o SO escolhe alguns dos processos e leva o conteúdo dele do disco. Então o processador é todo criado no disco, tal como está a memória, e com isso a área que ele ocupa na memória fica disponível. Na hora que o pessoal leva o processo. E aí, havendo uma área disponível na memória, o SO consegue criar o quinto processo. E aí o quinto processo vai ser colocado aqui, vai ser criado. Não necessariamente o quinto processo tem o mesmo tamanho do segundo processo. Pode ser menor, pode ser maior, aí no caso não seja só isso, depois eu falo sobre isso. Digamos que seja menor. Então fica um espaço sobrando aqui em cima, mas aqui vai entrar o quinto processo. Ok? Essa é a ideia. Só que tem o seguinte. O processo 2, que está em disco, não está na memória, está em disco. E a CPU não executa código que está em disco. Então, para executar um código do processo 2, não vai ser possível, porque ele está em disco. Então, o que vai acontecer na prática, na máquina? Digamos que tem uma janela, sendo o processo 2. E aí, se o usuário clicar nessa janela, o que vai acontecer é nada. Porque o processo 2 não tem condição de dar uma resposta para o usuário, porque ele não roda, porque está em disco. Tá certo? Então é muito ruim para o usuário que quer usar aquele processo. Então a solução sozinha, isso só como está aqui, não é suficiente. O que tem que ser feito então, nessa hora que o processo 2 precisa voltar a executar? O que tem que ser feito é que ele tem que voltar para a memória, de algum lugar da memória.
para poder estar na memória, ele consegue executar e dar uma resposta para o usuário. Ok? Só que no momento atual, não dá para trazer o processo de volta da memória, porque não tem espaço suficiente para ele. Então, qual é a solução para conseguir trazer de volta o processo 2 para a memória? Usar uma lógica que ele acabou de fazer, que é escolher um processo para ser salvo em disco. Então, isso é feito, mais uma vez, um outro processo escolhido, que é salvo em disco. Libera a área que não ocupa na memória. E aí, com isso, o processo 2 vai poder voltar para a memória. Então, colocando ao longo do tempo, primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso, e agora vai acontecer isso. E aí o processo 2 vai voltar para a memória, e aí vai poder voltar a executar, dando uma resposta para o usuário. Então essa é a ideia. O SO fica trocando os processos entre a memória e o disco, quando a memória fica cheia de ocupação. E aí, o que acontece é que fica sendo possível o usuário usar os processos. Só que, para isso acontecer, vai demorar um tempinho, porque na hora que o usuário clica numa janela de um processo que está em disco, o pessoal vai ter que trazer esse processo de volta, vai ter que liberar espaço salvando alguém, trazer esse cara de volta, e isso demora um tempinho. É tempo de escrever em disco um processo e ler para o disco outro. Então não vai ser instantâneo. O usuário vai talvez ver um atraso exatamente. Mas depois que esse tempo acontecer, ele vai poder voltar a usar aquele processo manualmente. Ok? No caso do que você me tirou, esse último caso, você tirou o processo da memória, poderia ter sido outro processo, por exemplo? Pode. Depois eu falo sobre o critério que é usado para tirar um processo. Tudo bem? Então essa é a ideia. A grosso modo é isso. Você vai ficar trocando os processos entre disco e memória, conforme você vai precisando executar os processos. A ideia é essa, mas não é tão simples assim. Nunca é simples. Então, uma questão importante são os endereços, que a gente já tinha visto na compactação. Então, digamos que o processo 2, originalmente, estivesse no endereço 100.000. E aí, o processo 4, originalmente, estivesse no endereço, sei lá, 500.000. Então, o que acontece é que o processo 2 tinha endereços que iam de 100 a, por exemplo, a 200.000, 250.000, por exemplo. E agora vai de endereço 500 a 750.000. Então, o efeito final, depois que o processo foi para o disco e voltou, é que ele mudou de posição na memória. Que lembra, que a gente viu lá passada, da compactação. Embora o processo não passe pelo disco, no fundo, nos dois casos o processo é movimentado na memória de alguma forma. Então, como a gente viu na aula passada, nem sempre é possível mover o processo por causa dos endereços que ele tinha. Eu já falei na aula de hoje, no resumo, na aula passada, se usar o endereço no tempo de carga, essa movimentação não é possível. Mas se usar no básico, sim, é possível. E aí, então, quer dizer, as mesmas regras que valem para a compactação, vale para o swap do processo. Se você, naquele SO, naquela configuração de SO, você pode fazer a compactação, você também pode fazer swap de processo. Porque é o mesmo problema. No fundo, é o problema de movimentação do processo. Ele estava aqui e agora está aqui em cima. Ok? Tudo bem? Então, esse é um ponto. Outro ponto é que eu vou ler aqui o caso simples em que o processo que eu estou querendo descarregar originalmente, que é o 5, é menor do que o processo que estava aqui, que era o 2. Então eu precisei só salvar o 2 em disco para abrir espaço do 5 entrar. Só que não necessariamente a coisa é tão simples assim. Às vezes o processo que tem que entrar na memória é maior do que o processo que pretendia tirar. Então tirar esse processo não vai ser suficiente para trazer o processo de outro processo da memória. Então eu vou só ter que escolher 2 processos vizinhos para serem retirados
para poder trazer um que seja maior. Ok? Então tem esse complicador também. Nem sempre a relação é de 1 para 1 por causa dos tamanhos dos processos que não são necessariamente iguais. Ok? Então é muito complicador também. Isso, nesse meio tempo, o usuário inicial muito processo. Vai ter que escolher mais um. Só assim funciona. Na verdade, tem a chance de compactar também, né? Talvez compactando, eu vou poder estar. Você imagina se o processo 5 fosse muito grande, ele tira o processo 5. Aí ele coloca 2 desse lugar. Cada 5 tem que contar os 2. Não necessariamente esses dois, podem ser. Ah, sim. Se for necessário tirar 2, Outra é 3 vezes. Então não é assim a solução das mais rápidas do mundo, mas é melhor que a que a gente viu antes do overlay, porque não dá trabalho nenhum para quem está programando o programa. Quem programa o programa não tem que fazer absolutamente nada para o pessoal funcionar, é tudo o SO que faz. Né? E aí é um troço que fica muito mais fácil, como era no passado, que é o overlay. Daqui a pouco eu vou falar sobre qual é o critério que o SO usa para salvar o processo. Qual dos processos na memória que ele escolhe. Mas antes de falar sobre isso, eu vou falar o seguinte: esse mecanismo é um mecanismo antigo, que existe hoje, existe até hoje no Unix, não é o principal, mas ainda existe. Não existe no Windows. E o que é interessante é que ele foi mudado um pouquinho e é usado no Android. O Android, ele não usa bem isso que eu falei, mas usa uma ideia parecida com essa, do usado de processo. Como é que o Android funciona quando a memória fica cheia? O usuário quer rodar uma outra coisa. O que ele faz? Ele vai na memória, vê quais são os processos, escolhe os processos e mata. Ele faz diferente daqui, que é salvar o cara em disco. Ele mata. O cara morre. Só que quando o cara morre, ele perde tudo que ele tinha, todos os dados, né? O código não muda, pode estar no disco mesmo, né? Mas os dados vão se perder. Então, se você estiver editando algum texto, algum e-mail, ia perder, né? Então, como é que funciona nesse caso? Existe, quando o Android decide matar um processo, porque a memória está cheia e quer usar outra coisa, ele avisa o processo: olha, você vai morrer. E aí roda uma rotina do processo que faz alguma coisa para salvar o contexto dele, salvar os dados dele. Então, se tiver algum e-mail sendo editado, ele vai ter que salvar em algum lugar no rascunho esse negócio. Se tiver num programa que seja leitor de PDF, por exemplo, esse programa vai ter que salvar em que página que ele estava, que o usuário estava lendo. Então, se for um browser, por exemplo, ele vai ter que saber quais são as abas que estavam abertas, quais são os caminhos. Salvar alguma coisa que diga onde é que o usuário estava quando o processo morreu. E aí, o que acontece é que, aí tem a lista dos processos que ele estava rodando no Android, né? Se você clica num daqueles, pode ser que ele tenha morrido, pode ser que ele estava vivo ainda. Tudo bem, é só voltar a rodar. Se ele morreu, o que o Android faz? Ele avisa o processo: olha, viva de novo, mas viva com este contexto. Volte com o que você estava antes. É o próprio processo que é responsável por recuperar o arquivo que ele salvou, temporário, que restaure a condição. Ele mesmo tem que restaurar o conteúdo que ele tinha na memória. Okay? Então, você tinha a browser, ele tinha abas abertas, ele tem que restaurar aquelas abas que estavam abertas. Se ele é um leitor de PDF e ele tem morto, ele salvou aqui para onde ele estava, então quando ele morreu e voltou, ele tem que ler aquele PDF de novo e abrir naquela página que ele estava. Certo? Então, aparentemente, para o usuário, vai dar certo. Se o processo programou direito essas coisas, o programador daquele programa. Se programou errado, não funciona. E às vezes acontece. Porque depende do programa ter feito esse salvamento de contexto, essa restauração de contexto do jeito correto. Então, às vezes, no programa no Android acontece isso. Você está vendo uma página como um leitor de PDF, aí você muda para um outro programa, aí quando você volta, está em outra página, não é a que você estava lendo, página anterior, porque ele não salvou o contexto, ele não viu coisa direito.
E aí voltou para o lugar errado. Tá certo? Porque tem essa coisa que fica a cargo do programador. No caso do software de processo original, esse risco não existe, porque o próprio SO que salva o processo. Depende do programador. O SO pega todo o processo, estava aqui, e salva todo o processo. Então, todas as variáveis que o processo tinha, você salva, porque tudo vai para o disco. E quando volta, também volta tudo. Então, volta como estava antes. Igualzinho, porque o SO salva tudo e volta tudo. O Android não faz isso. O Android chama o processo decidiu que vai salvar. E aí ele salva porque ele for necessário, e depois, na hora que ele reinicia, ele lê essas coisas de volta para restaurar a situação que estava no disco. Então, quer dizer, tem mais chance de erro do que só porque o programador pode programar essas coisas de forma errada. Ok? Qual é a vantagem do jeito Android em relação ao jeito software de processos original? A vantagem tem a ver com conteúdo salvo em disco. O tamanho do conteúdo salvo em disco quando o processo passa para a memória. No caso do software original, esse que eu mostrei aqui, é força bruta. Ele não sabe o conteúdo que tem dentro do processo, quais são as variáveis que ele tem. Ele pega e salva, ele só pega e salva. Agora, de fato, precisava salvar tudo. Todos aqueles dados que o processo tem na área dele são de fato importantes de serem preservados, depois de serem restaurados. Coisa do software original não se preocupa com isso, ele usa a força bruta e salva. Depois ele é tudo de volta. Nos casos das máquinas normais, que tem discos grandes em relação à memória das máquinas, isso não é um problema, porque o disco é enorme para salvar os processos que foram salvos em disco. Mas o disco está cheio, então isso não é um problema. Agora, nos celulares, que é onde roda o Android, não é bem assim. Porque o que acontece é que a memória das máquinas, dos celulares, é tipo 1 GB hoje em dia, que é a memória menorzinha que tem, né? 1 GB. E os discos, que são memórias de estado sólido, tem 16 GB. Então, é uma relação muito próxima do tamanho da memória e o tamanho do disco. Então, se precisar salvar muito processo assim, ia encher o disco. Né? Então, a ideia da Google, imagino eu, é que tem que, ao não salvar tudo e deixar a missão somente do programador do processo, a ideia é gastar menos espaço de salvamento. De fato, isso acontece. Né? Se você pensar um browser, por exemplo, um browser para mostrar uma página, ele tem que ter todo aquele conteúdo de memória, todas aquelas imagens, os formatos de texto, ele mostra aquela página. Agora, se o software de processos, como ele salva tudo, vai salvar tudo em disco. Todo aquele conteúdo vai salvar em disco. Se o processo for escrito dentro do disco. Agora, para você voltar àquela situação, tem que salvar todo o conteúdo em disco? Não necessariamente, você pode buscar de novo no servidor da memória o conteúdo. Né? Basta guardar qual era a página para você mostrar. Então você resolve o problema do browser com uma linha de texto para cada aba que você tinha aberto. Não é mais que isso, mas você não inicia só isso. É um conteúdo salvo em disco muito mais simples de ser salvo do que toda a área de processo, muito menor, especialmente, do que toda a área de variáveis de processo, que é o que o processo acaba fazendo. Então é uma economia muito grande do espaço gasto para guardar o processo em disco. Ok? Então essa é a ideia, é uma modificação nesse comportamento A ideia é praticamente a mesma, quer dizer, é diferente, mas o princípio é igual, mas como tem limitações de tamanho do disco, né? Porque não é disco de verdade, mas sim um disco do celular, a ideia que o usou foi um pouco diferente. Ok? Então, o SO tem a gente qual processo que vai ser escolhido e vai ser salvo em disco para liberar a memória para um outro processo. Então, para falar sobre isso, é interessante a gente falar, relembrar quais são os estados que um processo tem. Então, o estado mais importante que o processo tem é quando está em execução, que eu vou chamar aqui de estado executando. É o único estado no qual o processo faz alguma coisa útil, recebeu o código daquele processo. Ele tem o estado mais importante que existe. Só que às vezes o processo precisa de informações, realmente informações, que ele não tem naquele momento. Então, por exemplo, ele precisa ler um arquivo que está em disco, precisa receber um conteúdo do servidor web que está lá no servidor remoto.
Então, nessa hora, ele, para poder continuar a rodar, ele tem que receber esse conteúdo. E quando esse conteúdo não é recebido, o processo não tem como rodar, ele não tem o que fazer. Então, o OSO altera o estado do processo do estado de espera, nesse caso do poder, esse conteúdo chegar. Então, esse outro estado eu vou chamar de estado bloqueado. É quando o processo não pode executar porque está esperando alguma coisa acontecer. Normalmente é algum conteúdo ser recebido, embora não seja esse sempre o caso. Pode ser uma coisa de hora, por exemplo. Quer dizer, outro exemplo também, quando ficar só no conteúdo, é o seguinte, né? Digamos um processo que mostra um relógio na tela e que atualiza de segundo em segundo. Não precisa rodar o tempo todo. Basta que o processo rode, mude o que está mostrado de segundo em segundo. Então, é possível fazer uma chamada ao SQL pedindo para que ele seja desbloqueado, o processo, de segundo em segundo. Aí, nessa hora, ele muda o valor do minuto. Tá certo? Então, é um outro exemplo de bloqueio que não é um bloqueio esperando o conteúdo chegar. É um bloqueio por tempo. Né? Esperando um tempo passar e quando esse tempo passa, ele volta a executar. Ok? É um outro exemplo. Bom, então, esses são os estados importantes. O outro, só que não são os únicos, né? Tem uma outra situação, que é quando aquela coisa que o processo está esperando está disponível, passa a estar disponível. Seja o conteúdo, seja o tempo que passou, os dois exemplos que eu falei. Né? Então, nessa hora, ele poderia voltar a executar. Certo? Só que, com a máquina com uma CPU só, já pode ter alguém executando. Então, tem um processo aqui e tem um cara que é bloqueado, que a razão deixou de existir, que vai se bloquear, que não pode voltar para cá, porque já tem um aqui, tem um outro aqui. Tá ok? Então, o que acontece é que existe um outro estado dessa situação, que é o estado pronto. Que é o estado no qual os processos são colocados, quando eles podem voltar a rodar, só não vão rodar nesse instante, porque já tem alguém rodando. Tá certo? Então, o processo, quando a razão do bloqueio deixa de existir, ele passa para o estado pronto. E aí, quando o cara está rodando para de rodar, fica bloqueado, por exemplo, aí o processo que ficou pronto passa para a execução. Então, esse que estava aqui sai para cá e esse aqui. Tá certo? Bom, então esse é o ciclo básico que estados do processo, cada processo passa. Né? Só que isso, por si só, não é suficiente para tratar os usuários modernos, as máquinas que a gente está acostumado a usar. Porque o que acontece? Um ciclo simples como esse permite a um processo que faça um cálculo muito demorado ficar em execução até que o cálculo acabe. Então, digamos que eu tenho um processo que faça um cálculo muito demorado, que demora 1 minuto calculando alguma coisa. No tempo em que esse cálculo que está calculando, ele está em execução. Outro cara estaria para executar? Não, o cara ficaria pronto esperando esse cara parar. Se o cara fica 1 minuto executando, o que acontece é que nenhum outro processo pode executar. Esse ciclo simples, pelo menos. E aí, a impressão que o usuário vai ter é que a máquina está travada. Porque ele não consegue fazer nada na máquina e o processo roda, só está rodando aquele que faz aquele cálculo. Então, para evitar essa impressão ruim e o usuário poder usar outras coisas enquanto tem um processo que faz o cálculo muito demorado, existe uma coisa chamada preempção, que é a retirada do processo de execução sem que ele tenha pedido algo que não está disponível agora, que é a razão do bloqueio. Então, tem 2 ocasiões em que ocorre a preempção. Uma delas, que é a mais comum, é o fim de um tempo máximo que cada processo pode rodar, que é chamado de time slice, que normalmente é 1/10 de segundo. Se eu pudesse fazer um cálculo demorado, que demora mais de 1/10 de segundo, o que acontece é que o SO tira esse processo de execução, não bloqueia ele não está esperando acontecer nada para voltar a executar, e sim passa ele para o estado de pronto. Não está contando coisa aqui, porque isso é diferente. Passa o processo do estado de pronto. E, com isso, o SO tem chance de botar outro processo de execução e vai poder continuar usando esses outros processos. Tá ok? Então, é isso aqui que dá a usabilidade
da máquina. Você fazer essa preempção, que é a retirada de um processo que está em execução sem que tenha pedido nada que bloqueie ele. Bom, eu estava falando, só para complementar a preempção, tem duas razões que motivam a preempção. Uma é essa que eu falei, estourar o tempo máximo de execução de cada processo dentro. Fatia máxima, né? Porque não é o tempo total, são fatias de 1/10 de segundo ao máximo que ele pode rodar a cada vez. Esse é um caso. Agora tem um outro caso que é o seguinte: digamos que esteja em execução um processo que não é muito importante. Aí tem a classificação de importância dos processos. Ele esteja bloqueado, esperando que o usuário aperte algum botão, um processo importante. Aí o usuário clica no tal botão. Então, ao clicar no botão, o processo mais importante passa para o estado pronto. Ele já pode voltar a rodar. E a pergunta é: faz sentido o SO manter um processo menos importante executando se existe um processo mais importante pronto para executar? A resposta é não. Então, quando acontece isso, um processo menos importante está executando, um processo mais importante está pronto para executar, o que faz? O SO troca. Então, o processo mais importante, mais prioritário, passa a executar, e menos importante fica pronto. Tá, ok? Então, essa é a segunda motivação da preempção, que é a retirada involuntária do processo de execução. Ok? Então, são esses estados básicos que o processo tem, e essas são as transições básicas que os processos têm. Então, com essa revisão, a gente pode pensar, a partir dos estados, quais são os estados interessantes que devem ser escolhidos os processos para serem salvos em risco. Então, obviamente, não faz muito sentido escolher um processo que está em execução no momento para ser salvo em risco. Porque esse é o momento mais nobre do processo, é hora que ele faz alguma coisa útil. Nessa hora você vai tirar da memória, não é uma coisa muito boa. Então não é interessante. Então esse dado não é usado, os processos que estão executando não são retirados da memória quando a memória fica cheia. E o estado pronto? O estado pronto ele não está em execução. Então ele não está no momento fazendo nada útil. Poderia ser usado para tirar um processo da memória para liberar a memória para outro processo. Só que tem o seguinte: o estado pronto é um estado muito transitório. Ele dura pouco tempo, porque é o tempo do processo de execução ficar pronto, ficar bloqueado na execução, ou esse tem execução, acabar o time slice dele e o que está aqui voltar a executar. Então é um estado muito transitório, não dura mais que um segundo normalmente. Então você escolhe um cara que está pronto, que vai rodar daqui a pouquinho, pega o disco, não é uma boa ideia, porque ele vai poder rodar daqui a muito pouquinho e você vai impedir que ele rode com ele disco. Então o estado que sobra é esse aqui, é o do bloqueio. Os que estão bloqueados não vão rodar até que a razão que motivou o bloqueio deixe de existir. Então, enquanto essa não pode demorar muito tempo. Então, nesse caso, faz sentido escolher processos desse estado para serem salvos do disco. Só que não é tão simples assim. Não é só o estado bloqueado, tem também outra questão, que é o seguinte: existem diferentes tipos de bloqueio. De forma grosseira, tem bloqueios que são rápidos, o bloqueio fica pouco tempo bloqueado. Tem bloqueios que são mais longos. Então, por exemplo, o bloqueio do processo que pede para ler um arquivo do disco é um bloqueio curto. Por quê? Porque ler um arquivo do disco demora menos que um segundo. Então tem que ser que seja gigante. Então é um bloqueio curto. Já um bloqueio esperando o usuário clicar em algum botão pode ser muito longo. Até o usuário ir para aquela janela e apertar o botão. Então, um processo que está bloqueado no bloqueio curto também não tem muita vantagem de ir para o disco, porque ele já poderia rodar logo daqui a pouco. Um bloqueio de leitura de arquivo. Demora menos de um segundo para ler o arquivo. Aí quando o arquivo fosse lido, ia passar para o pronto e menos de um segundo depois ele roda. Então, ele está de disco, é ruim, porque logo depois ele poderia rodar, se ele não tivesse lido o disco. Então, não é legal esse caso. Então, a solução ideal que é o que o SO faz,
é escolher sair do disco processos que estão bloqueados com bloqueios longos. E como é que o senhor sabe se o bloqueio é longo ou não? Ele sabe pelo tempo que o processo já está bloqueado. Se o processo está bloqueado já há 5 segundos, então é longo. Se o processo está bloqueado a 2 décimos de segundo, não dá para saber. Pode ser longo ou pode ser curto. Não sei. Mas se está a 5 segundos, é longo. Bloqueio longo já. Então, processos que estão bloqueados já há algum tempinho, esses são os ideais, porque são bloqueios longos e provavelmente vai ficar um tempão bloqueado ainda. Então, ali do disco, ele fica no disco lá e não incomoda ninguém. Ele só vai incomodar, quer dizer, tem que fazer alguma coisa em relação a ele, quando ele for desbloqueado. Aí sim, tem que fazer aquele mecanismo que eu falei de trazer ele de volta. Tá certo? Então essa é a situação ideal. Processos que estão bloqueados, bloqueios mais longos. Tudo bem? E para demarcar bem esse caso, o Unix usa isso, já falei, né? Para esse caso, o processo não está na memória, o Unix, para controlar isso, ele cria estados novos para mostrar essa situação do processo não estar na memória e sim está em disco. Eu vou colocar aqui, então, por exemplo, o que acontece? Se o processo tem bloqueio longo, é só escolhe ele do seu disco. Então, o Windows muda o estado do processo e passa para um outro estado que ele chama de, em português mal traduzido seria swapar, ninguém fala assim, né? Swap and down, que seria em inglês. Eu escrevi aqui entre aspas, bloqueado em disco. Ele está bloqueado, essa é a ideia, né? Mas ele não está na memória. É diferente do bloqueado normal. Eu não estou falando aqui, está entre aspas, tá? O nome em inglês não é esse. O nome em inglês é. E aí, o que acontece? Quando a razão do bloqueio já existir, ele não está mais bloqueado. Então, eu estou aqui uma janela do processo, ele vai lá e clica na janela. Então, ele tem que rodar o processo nessa hora. Nessa hora, ele fica desbloqueado e passa para um outro estado, mas não é um estado pronto normal. Ele não pode rodar agora porque ele está em disco, né? Ele vai para o estado pronto, também entre aspas, pronto em disco. E aí, nessa hora, quando existe um processo nesse estado, é que o só tem que se preocupar em trazer o processo de volta para a memória. Então, existir um processo nesse estado, inicia um trabalho do SO de trazer esse cara de volta para a memória. Se a memória estiver cheia, ainda tem que fazer o mecanismo de escolher um outro para acessar o memória. E esse, quando volta para a memória, passa para o estado pronto e pode voltar para lá. Ok? Então é assim que se trata desses estados, criando dois. Já está em disco criando dois estados novos. Essa transição bloqueada para o pronto em disco, tem como explicar bloqueado em disco para o pronto em disco? Porque a razão do bloqueio deixa de existir, né? Várias razões podem fazer o bloqueio do processo. O bloqueio de forma de conteúdo é mais comum. Eu preciso das coisas de conteúdo chegar, o conteúdo não chegou ainda. Tem outras razões, né? Por exemplo, o bloqueado esperando o tempo passar. Outra razão do bloqueio. O tempo passar desbloqueia. E o conteúdo pode ser de diferentes tipos, pode ser um arquivo do disco, pode ser o usuário digitar alguma coisa, pode ser eu vi uma página HTML no servidor remoto, enquanto a página não chegou eu estou bloqueado, pode ser um monte de tipo de conteúdo que eu estou esperando. Mas o fato é, quando o conteúdo, se for conteúdo, né? O conteúdo está disponível, eu posso voltar a rodar. Então, o estar disponível é o desbloqueio, o conteúdo está disponível é o desbloqueio. Aí eu viro o botão. Você está em disco, ele não está no ponto normal, ele está no disco, então ele não pode voltar a rodar. Tem que separar os que não tenha mais a causa do bloqueio daqueles que não tenha mais a causa do bloqueio, mas uns já estão na memória, podem rodar e outros ainda não. Então, para eles poderem voltar a rodar, tem que ser jogado na memória de novo. Ok? Tudo bem então? Então, esse é o terceiro mecanismo que lida com a falta de memória. Além desses três, que eu falei na aula passada aqui, na aula de hoje, existem outros dois mecanismos que também tratam desse problema
ambos também usam o disco. São eles: a paginação, segmentação sob demanda e a paginação sob demanda. Ambos são mecanismos mais sofisticados, não são assim. A gente vai ver mais tarde. Só adiantando que eles existem. Ok? Então, vamos falar agora do início de um deles, que é a segmentação de gerenciamento de memória, que resolve vários problemas que existem em gerenciamento de memória. A gente já viu alguns e ele resolve outros que a gente não viu ainda. A ideia básica dessa segmentação é passar a tratar no hardware uma coisa que os processos já têm, que é a divisão interna deles. Então a gente já sabe que o processo geralmente é dividido em áreas. Então é uma coisa que normalmente o hardware não sabe, porque as áreas do processo estão aqui. Nesse caso eu desenhei tudo junto, todas as áreas juntas, podia separado também. Nesse caso eu desenho simples, todo mundo junto. E a divisão interna existe, mas o hardware não sabe. Nem sabe onde está cada processo, inclusive. O hardware está feito com memória. Ele não tem essa preocupação. Agora, na segmentação, já passa a ser um hardware mais sofisticado que conhece a divisão interna que o processo tem. Então, o processo tem, por exemplo, uma área de código. Hoje só tem que saber onde está cada área do processo. A gente já sabe disso, não tem dúvida nenhuma. Tem uma tabela aqui do lado onde está cada área. Mas o que a segmentação faz é ir além. O hardware passa a conhecer essa divisão que o processo tem e ajudar no gerenciamento de memória por esse tratamento feito em hardware. E como é que funciona então? Muda de forma forte a forma de se programar é a linguagem de máquina. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma biblioteca. O processo está usando. Então, esse processo tem 4 áreas. O código dele, os dados dele, que reúnem as globais e as dinâmicas, e a pia onde estão as locais. E tem a área compartilhada com outros processos, que é a biblioteca. Então, o que acontece? O que acontece é que o SO dá um número para cada área na diretiva de segmento. Então, o código é a área número 0, segmento 0, os dados é 1, a pia é 2, a biblioteca é 3. Okay? Então, esses são os números de cada área que o hardware vai reconhecer. E aí, na hora que eu, programador, programa esse programa, eu quero chamar uma rotina da biblioteca em linguagem de máquina, eu não tenho que dizer o endereço de onde está a rotina que eu quero chamar. Não é um call assim, digamos que aqui seja, sei lá, aqui é 300 mil. Não tenho que dar um call 302 mil, que é o endereço da rotina dentro da biblioteca. Não é mais assim na segmentação. Como a segmentação conhece a divisão interna do processo, como é que você programa em linguagem máquina uma chamada numa rotina da biblioteca? Você faz um call, só que você indica qual é a área que você está chamando, no caso desse mais de código, obviamente. Então, call 3, para você ver se está chamando, e depois fala o deslocamento
dentro daquela área, nesse caso é 2.000. Então assim vai ser a chamada em linguagem máquina. Para quem programa em linguagem alto nível, o Pascal 6 não vai ser visto. Isso só vai aparecer se programar em linguagem máquina. Você for depurar um código vendo linguagem máquina. Mas o que acontece é que os endereços na simulação são endereços bidimensionais. Que tem número de segmento, número da área, e o deslocamento dentro do segmento. Então todo endereço passa a ter essas duas dimensões e o radar sabe como tem que chamar, porque aonde tem que chamar, porque ele sabe qual é a área que você quer usar naquele momento. Porque é o primeiro campo do endereço. Ok? Então, embora não explique como é que implementa isso, vou explicar já. O que dá para ver só com esse conceito é o seguinte: eu, que programo linguagem máquina, não tenho que me preocupar com que endereço de fato que está a rotina que eu estou chamando. Então, meu código de linguagem máquina está independente do endereço real onde está a rotina que eu estou chamando. Eu tenho que saber só a distância que a rotina que eu estou chamando tem do início da biblioteca, que lembra o estudo de base que a gente já tinha visto, parecido com o que a gente já tinha visto no estudo de base. Então, o fato de eu, no meu código, não saber exato onde está cada rotina que eu estou chamando, cada variável que eu estou usando, dá a entender que é possível o deslocamento na memória dessas áreas. Vou explicar como, não expliquei ainda. Então, isso resolve este problema na memória, para poder fazer a compactação e poder fazer swap de processo. Consigo fazer a segmentação. Outra coisa que também a segmentação resolve é aquela problema inicial, que é como é que eu vou gerar um código compilado, um arquivo executado, pronto para rodar, se eu não sei em que endereço vai ficar esse processo na memória quando ele for rodado de fato. Eu nunca falei na primeira aula. Nesse caso, o problema também está resolvido, porque o meu código de linguagem máquina não menciona o endereço exato onde está o código que eu vou rodar. Porque o meu endereço agora é o endereço de mais alto nível que eu falo, número de segmento e deslocamento. Então, eu que estou gerando código de linguagem máquina, eu compilador, estou gerando código de linguagem máquina, não tenho que me preocupar em endereço de fato vai estar o processo que eu vou rodar. Tenho que me preocupar somente em dizer qual é a área que eu quero usar no momento e o lugar dentro da área que eu quero usar. Então, aquele problema de não tem que fazer correção, não precisa, porque o meu endereço agora, o endereço de mais alto nível, o endereço por si só resolve o problema. Ok? Então, são duas coisas resolvidas pela segmentação. Vamos explicar como é que esse troço funciona. Antes disso, eu vou dar valores de exemplo a cada uma das áreas. Por exemplo, poderia ser 50.000. Então, como é que funciona? Na hora que o processador é criado, o SO vai rodar os algoritmos pelo processador de memória, que a gente vai mandar lá atrasado, né? E vai escolher as áreas onde vai ficar, as áreas livres que vão ser usadas para guardar cada uma das áreas do processo. Então, digamos que, naquele momento, o SO escolheu essas áreas, esse pedaço, para guardar as áreas deste processo 1. Na verdade, o processo 1 fica lista. O processo 1 é o primeiro a começar, né? Então ele não tem ninguém ainda antes dele, então ele fica todo embaixo. Né? Mas, por exemplo, eu relaxei em relação a isso. Um caso como esse, aconteceria se fosse um processo mais novo do que o 1 é o mais antigo de todos. Porque aí já teria outros processos na memória, teria áreas desocupadas, e aí um processo no futuro, um processo, até mudar um número logo para não ter essa confusão, um processo 5, por exemplo, poderia ter, como já foram criados outros processos antes dele, e já morreram por outros processos, pode ser que as áreas disponíveis fossem justamente essa, e por
isso é só escolher essas áreas para alocar o processo 5. Okay? O processo 1 dificilmente ocuparia isso, porque o processo 1 é o primeiro de todos. Então a moeda está livre, então vai ocupar aqui embaixo. Tudo bem? Bom, então esse é o caso. Então o que acontece? Vai só escolher essas áreas, esses lugares, para alocar as áreas do processo, e o só preenche uma tabela que o hardware vai consultar, o hardware conhece, que é a tabela de segmentos. A tabela de segmentos tem um registro para cada segmento, para cada área do processo. Nesse caso são 4. 0, 1, 2, 3, 4. E aí essa tabela tem campos. Um campo é o início do segmento. E outro campo é o tamanho do segmento. E tem mais campos que eu vou falar daqui a pouco. Então vamos mexer com os dados desse processo 5. Então o código é o segmento 0. Ele começa no deslocamento, na posição 400.000 e tem 150.000 de tamanho. Os dados, que são as globais mais as dinâmicas, começam no endereço 150.000 e tem 100.000 de tamanho. A pilha, que é o segmento número 2, não errei aqui, né? Só 4, né? A pilha, que é o segmento número 2, tem 650.000. Não, tem não. Ela começa 150.000 e tem 100.000 de tamanho. Finalmente, a biblioteca, que é o segmento 3, começa com 300.000 e tem 50.000 de tamanho. Okay? Então, a senhora escolheu as áreas para alocar o segmento desse processo e, com essa escolha, preencheu a tabela de segmentos que esse processo tem na memória, dentro de uma área de controle operacional. Essa tabela fica dentro de uma área de controle operacional. O que acontece então quando o hardware vai executar uma instrução como essa? Call 2 pontos. Várias coisas acontecem que o hardware faz quando ele quer executar uma instrução como essa. A primeira coisa é, esse número aqui, que é o primeiro campo, beleza? A mesa agora tem 2 campos. E ele, agora pelo hardware, vai indicar qual é a entrada na tabela que vai ser usada. Linha usando. Okay. Aí identifiquei a linha 3. Aí, qual é o passo seguinte? O passo seguinte, uma coisa que eu nunca tinha visto antes, nova, que é verificar se esse deslocamento 2000 cabe dentro do tamanho da área que ele quer usar nesse momento, aqui nesse caso é a área de biblioteca. Então esse deslocamento cabe dentro do tamanho da área? Sim, tudo bem, porque se não couber a gente tem um problema. Então o que é feito aqui agora é o seguinte: esse deslocamento ele é comparado com o tamanho do segmento. Então é feita uma comparação para saber se o deslocamento é maior ou não que o tamanho do segmento. O que vai acontecer se for maior? Se eu der um deslocamento de, por exemplo, 60.000, nesse caso da biblioteca. Se for 60.000, vai gerar um lugar aqui fora da biblioteca, né? Vai ser 360.000.
certo? Só que esse lugar fora da biblioteca deve ser alguma área de algum outro processo, tá certo? Então, eu chamar uma rotina de uma área de outro processo que não é minha, não é uma área do meu processo, está errado, não tem sentido. Eu vou chamar a rotina de nem sei quem está ali, nem sei se quem está ali é código, pode ser até variável. Então, não faz sentido, não é correto você chamar uma rotina numa área que não é sua. Você nem sabe o que tem ali. Então, nessa hora, caso o deslocamento, não é o caso aqui, mas por exemplo, caso o deslocamento seja maior do que o tamanho do segmento, se a resposta for sim, sim, quer dizer, desloque maior do tamanho, então eu tenho um erro, uma coisa ruim. E como é que esse erro se manifesta? O hardware gera uma interrupção. E quem faz isso aqui tudo, esse primeiro passo, esse segundo passo, é o hardware, está executando essa instrução. O que acontece quando o hardware, quando qualquer interrupção ocorre? Já essa ou qualquer uma outra. O que acontece quando a interrupção ocorre? O hardware para de rodar e tiver exercício naquele momento, logo ele para, interrompe, né? Isso me ensinou. E aí passa a rodar a rotina que trata esse tipo de interrupção. Então roda uma rotina, um tratamento especial para esse tipo de interrupção. Então essa interrupção aqui tem um certo tipo. E tem uma rotina específica que trata esse tipo de interrupção. Ok? E aí, nesse caso específico, qual é o comportamento normal da rotina que trata esse tipo de interrupção? Que é você tentar usar um deslocamento maior que o tamanho. O que acontece? O que a pessoa faz? Aborta o processo. Que é um erro do processo. Então, não faz sentido ele usar uma área que não pertence a ele. O que a senhora faz? Aborta. Tá certo? E aí, nós temos normalmente a rotina do SO que trata esse tipo de interrupção aborta o processo, mata o processo. Em caso que isso não acontece, depois eu falo sobre isso. Mas, por exemplo, eu estou dando isso não acontece. O deslocamento é menor que o tamanho do segmento. Então a coisa funciona bem e o processamento do hardware prossegue. Então é o caso de não. Então, o deslocamento não é menor do que o tamanho. Não é maior que o tamanho. Então existe um passo seguinte, que é feito pelo hardware na sequência, que é somar o início do segmento com o deslocamento, que é 2.960. 2.000 em 300.000. Então o resultado da soma, que é 302.000, é o endereço que será acessado. O endereço que será acessado. Então, o endereço que vai ser chamado, a rotina que vai rodar, é o endereço 302.000, que é a soma do início do segmento com o deslocamento que a instrução contém, que é o segundo campo do endereço. Ok? Então, isso tudo o hardware faz quando roda qualquer instrução. Ele coloca um exemplo dela. Então, o hardware que faz isso não é um hardware simples, antigo, é um hardware um pouco mais sofisticado, que hoje é até antigo o hardware que faz isso, mas é um hardware não trivial do passado da história da informática. Mas é o próprio hardware que preenche a tabela de Não, é o SO que preenche. Porque é o SO que roda o algoritmo de alocação, por exemplo. Então é só escolhe as áreas livres que vão ser alocadas, ser reservadas para cada área do processo, e ao escolher a área, o SO preenche também a tabela de segmentos.
A tabela é consultada pelo hardware. Né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, vou até falar assim mais tarde, mas já falo agora. Existe um registrador que tem o endereço da tabela de segmentos. Ativo, que é do processo da execução. Esse registrador que você tem uma folha aqui para dizer isso. Acho que eu tenho dele. Esse registrador, ele guarda o endereço com isso a tabela. No registrador. Ele guarda esse endereço aqui mesmo, ele começa a tabela. Então, o hardware, para fazer a execução da instrução, vai no registrador, vê onde está a tabela, aí vê os campos da tabela, da linha certa, vê o campo do endereço. E aí usa os campos da tabela para fazer a execução da instrução. Então, já passou esse registrador, o que ocorre é o seguinte: cada processo ocupa parte diferente da memória. Porque eu tenho só o processo 5, o processo 2 ocuparia outros lugares. E o processo 2 também tem uma tabela como essa, que foi preenchida pelo SO quando o processo 2 começou. O que acontece é que o hardware que executa a instrução, ele vai usar a tabela do processo que está em execução. Então, se tiver em execução o processo 5, o hardware vai usar a tabela do processo 5. Por que ele faz isso? Porque o SO coloca no registrador que aponta para a tabela ativa o endereço da tabela do processo 5. Né? Se o processo 5 ficar bloqueado e o SO escalonar o processo 2, então o SO tem a obrigação de o registrador apontar para a tabela de segmentos do processo 2. Porque enquanto o processo 2 estiver em execução, o hardware tem que usar a tabela de segmentos desse processo 2. Se tiver uma CPU só, não tem registrador só, um núcleo só. Se tiver mais de um núcleo, tem um registrador para cada núcleo. Tá certo? Então a parte do call ali é do SO, é isso? Não. Call é instrução em linguagem de máquina. Instrução é hardware. O regimento da tabela é que é feito pelo SO, que também do gestor de segmentos, que inicia a tabela de segmentos, também é feito pelo SO. Aí você preenche aqui e aqui. Durante a execução, o hardware vê o registrador, para quem está apontando, para onde está apontando, aí identifica qual é a linha da tabela, e aí usa essa linha, pegando esses dois campos para fazer esses passos que eu mostrei. Comparação e deposição. Ok? Então, bom, o que aconteceu aqui, que é uma coisa que a gente não tinha visto até então? Esse mecanismo que a segmentação traz de validar o tamanho do segmento permite uma coisa que a gente não tinha visto até esse momento, que é uma coisa chamada proteção de memória. O que é isso? É um mecanismo que garante que um processo não consegue usar áreas de outros processos. A simulação garante isso. E isso é muito importante para as máquinas serem estáveis, proteção de memória. Porque uma máquina que não tem proteção de memória, o que acontece? Um processo com defeito, um bug, ele pode acessar áreas de outros processos e pode, de forma errada, alterar variáveis de outros processos. E aí os outros processos não vão funcionar corretamente, porque nenhum processo espera que a variável funcione de uma coisa sem razão. Então, um processo com defeito, quando não existe proteção de memória, pode fazer com que outros processos também se comportem erradamente. No caso de circulação de memória, um processo com defeito só consegue estragar a si próprio, não consegue estragar a memória de outros processos. Então, essa validação aqui garante, não só essa, mas também uma coisa que eu não falei, que outra coisa que eu não falei, que eu não posso também usar um número de segmento que não tem no meu processo. Eu posso usar o segmento 5 aqui. Também isso é uma validação importante que tem que ser feita para evitar que eu use para a tabela que não existe na tabela. Então, essas duas validações têm que ser feitas se eu estou usando o segmento válido, se eu estou usando o deslocamento válido,
para garantir a proteção da memória e com isso evitar que o processo atinja uma área que não é dele. Acesse para alterar, para consultar ou para executar uma área que não é dele. Colocar um segmentário. Não vai dar aqui a opção também. Tem um outro registrador que diz qual o tamanho da tabela. E aí, se eu usar mais do que o tamanho, vai também já ter opção e vai voltar o processo. Então, isso é muito importante, a proteção é muito importante também para garantir a estabilidade dos processos, da máquina como um todo. Porque também, sem proteção, um processo errado pode até alterar variáveis do OCO. Aí a máquina toda fica instável. Se uma variável do OCO for alterada de forma inesperada. Então, ok? Elas ficam em memória. Isso aqui tem um problema que eu vou falar já. Elas ficam em memória e o registrador aponta para elas. Então, o hardware, ao executar e consultar a tabela, vai fazer as implementações e as sessões do final. Não ficam nas áreas do processo. Ficam dentro da área do SO. Tá. Ok? Tudo bem até agora? O modo como são escolhidas as áreas de memória do processador com segmentação é diferente do outro? Não, é o ritmo da alocação. Pode ser algum daqueles que eu falei. Bom, ok. Várias coisas a falar. Uma delas é o seguinte. Eu falei aqui que normalmente, quando você tenta acessar um deslocamento fora do alto tamanho, que é uma área sua, o SO aborta o processo. Normalmente é isso. Para evitar que o processo faça um acesso errado e atinja uma área que não é dele. Só que isso pode ser ruim, porque quando você vai só aborta o processo, sem mais nem menos, o que acontece é que todo o processo vai morrer. Né? Todas as variáveis que ele tem vão deixar de existir. As áreas que ele ocupa vão ficar limpas. E se o processo fazer uma coisa importante, vai ser ruim que a coisa não vai ser feita. Se você tiver algum dado importante, vai ser ruim que o dado vai se perder. Não é que eu mato o processo, o dado está na memória cansa. Então, existe um mecanismo que permite que o próprio processo modifique o comportamento que o SO tem quando ocorre esse tipo de interrupção. Então, esse mecanismo permite que o processo diga que quando ele fizer um erro desse tipo, o SO, ao invés de abortar ele, de primeiro, ele chama uma rotina do próprio processo. Então, aí o processo de escolher a rotina que tem que ser chamada dele mesmo. E se por acaso ele comete uma bobagem como essa, e usa o endereço errado, o SO chama a rotina dele antes de abortar ele. Então, processos que fazem uso desse comportamento diferente conseguem ter uma chance de fazer uma coisa antes de morrerem. E é uma coisa que resolva o problema que eles estejam tratando naquele momento. Então, por exemplo, um caso concreto que isso ocorre é no Word. O Office da Microsoft, se ele é um problema complexo, tem erro. Né? Sempre tem. Né? Até hoje tem. E, às vezes, ele usa o endereço errado. Não nesse caso, porque isso aqui eu grosseiro. Eu estava no deslocamento do tipo 60 mil num segmento. Que tem só 50 mil, né? Qual 360, é um erro muito grosseiro. Ninguém vai combinar, mas não vai fazer um erro disso, né? Mas você pode chamar endereços, rotinas que estão em variáveis. Por exemplo, a versão objeto usa muito isso. Então, se não tem um endereço fixo aqui que você está chamando, que você viu em tempo de compilação, você pode ter um negócio que é assim. Você pode. Vamos fazer um detalhe, mas você pode chamar uma rotina que é apontada para trabalhar com o E aí vai dar problema. Porque se o poder estiver com o valor errado, o poder não vai variável, pronto para um lugar qualquer. Né? Se o poder estiver com o valor errado, ele vai apontar para um lugar que está fora do segmento e aí vai gerar esse tipo de interrupção. Então é esse tipo de call que gera problema. É o call que não estou fixando endereço, estou chamando o call de um valor de uma variável. Estou chamando uma rotina apontada com um ponteiro. E aí pode ser que o ponteiro tenha um endereço errado, um deslocamento errado, e aí, não esse caso, mas um valor errado do deslocamento. E aí o deslocamento ultrapassa o limite do tamanho do segmento e vai gerar interrupção. Então, está falando do root, né?
Então, o Word tem essa proteção. Se cometer um erro desse tipo, ele não é abortado de primeira, o SO chama a rotina do Word. O que essa rotina do Word faz? Ela tenta preservar o conteúdo do texto que está editando. Então, ela vai na memória, onde está o texto que está editando, e tenta salvar em disco que está ali. Para ver se consegue preservar o texto que está editando. Realmente isso funciona no caso do Word. Então, quando o Word é abortado, ele fala: ocorreu um erro, estou reinicializando. Uma mensagem assim, né? Vai mensagem. E aí, ele, nessa hora, ele bate uma barrinha, aí nessa hora ele tenta achar as linhas do texto aqui, que ele estava editando, salva no arquivo temporário. Ele reinicia, ele manda se reiniciar. Aí o outro processo que surge, está novinho, né? Que também é do Word, ele vê que tem esse arquivo temporário, então ele deduz que ele foi morto por livro de acesso à memória, e tenta trazer de volta para a tela aquele arquivo que ele estava editando. Normalmente isso funciona. Então, normalmente um erro desse tipo no Word não faz com que você perca o conteúdo que está editando. Porque ele consegue, mesmo depois de ficar bobagem, ele consegue recuperar o texto que está na editado dele e salvar em arquivo. E depois, quando ele reinicia, ele consegue voltar com o texto para você. Às vezes alguma linha se perde e tal, mas na parte das vezes funciona bem. Ok? Bom, então, isso é o que eu queria falar. Outra coisa que eu queria falar também é o seguinte: o controle que o hardware faz da segmentação é mais forte do que somente impedir que um processo, uma memória que não é dele. Ele também verifica, o hardware verifica o tipo de acesso que o processo está fazendo na área, para ver se o acesso é coerente com aquele tipo de área. Então eu tenho alguns tipos de área. Eu tenho áreas que contém código, como código mesmo, e a biblioteca, porque elas contêm variáveis, como a guia e a idade. Certo? Então os tipos de acesso que eu falo desse tipo diferente de área é diferente. Numa área que contém código, qual é o acesso que eu faço? Um acesso de chamar rotinas. Eu quero executar coisas que estão lá. E numa área que contém variáveis, que tipo de acesso que eu faço? Dois tipos. Um de consultar outras variáveis que está lá e outro de alterar outras variáveis que estão lá. Tá certo? Então, existem campos adicionais na tabela de segmentos que dizem que são acessos permitidos naquele tipo de área. Então, eu vou chamar esses campos de executável, na verdade são bits, né? Que é verdadeiro ou falso, executável e alterável. Então, quando o valor é verdadeiro, aquela área pode sofrer execução de código. E isso vale para a área de código e para a área de biblioteca. Não vale para a área de variáveis. Não posso executar uma rotina numa área que não tem rotina. A área que não tem variável, uma área de dados. E a coisa é o contrário, normalmente, para as áreas de variáveis. Eu não posso executar, ao contrário, eu não posso alterar código de um processo. Então, são áreas que não sofrem alteração durante a execução do código aqui. Enquanto que as áreas que têm variáveis, trilha e dados, tem variáveis para variar, para mudar de valor. Então, eu altero o valor. Então, esse tipo de proteção evita que você faça erros também de programação do tipo call 2.100. Isso não pode, o hardware já é interrupção, porque o segmento 2 não é executável, ele contém variáveis. Então o hardware, nesse caso, ele vai fazer uma coisa danada que o processo pode fazer e evita que o processo faça bobagem. Se fizer bobagem, ele aborta o processo. Já é interrupção que vai abortar o processo. Então tem mecanismo que dá uma chance de salvar o processo. Ok? Então é um mecanismo mais sofisticado do que a gente viu até agora. Ele faz com controles que a gente não tinha visto até agora. E é bem mais poderoso que todos os outros que a gente viu até agora. Para fechar o conteúdo da aula, falta falar uma coisa que é o seguinte. Existe uma questão de desempenho na segmentação que é ruim, que é o fato de a cada instrução que você executa, para fazer essas validações aqui, e para fazer essas validações, ele precisa consultar dados que estão em memória. A tabela de segmentos está em memória. Então, isso atrasa a execução, porque tem que fazer essa memória para consultar esses dados, para depois
poder executar a instrução de fato. Fazer as validações, fazer som, e depois executar a instrução de fato. Então, é um acesso a mais na memória. Então, para evitar esse problema, diminuir esse problema, a Intel, que tem segmentação, tem o conceito de registrador de segmento. Então, para você tem um segmento que você vai usar com certeza, o que você faz? Você manda carregar no segmento, vamos carregar no registrador de segmento os dados daquele segmento. Então, por exemplo, eu quero usar muito o segmento 1. Então, eu mando carregar os dados do segmento 1 no registrador especial do segmento. Então, o que está fazendo aqui? Aqui eu estou carregando, copiando para o registrador de segmento ES os dados relativos a esse segmento, ao segmento 1. Que são esses aqui. Tá certo? Então, quando eu quiser usar esse segmento, eu menciono agora, eu quero constar, fazer uma variável que está nesse segmento, que está no registrador. E em vez de dizer o número do segmento, eu coloco aqui o registrador de segmento. ES 2.200. Então, para fazer as validações, o hardware não consulta a tabela, e se consulta valores que estão no registrador ES, que foram copiados da tabela. E por estar em registrador, é rapidíssimo. Então, no registrador de segmento, você elimina o problema de desempenho que a segmentação tem ao ter que consultar a tabela de segmento para fazer a validação. Então, o que acontece quando você tem o registrador de segmento, você tem que copiar no registrador de segmento os dados da tabela de segmentos que você retira o segmento que você vai usar. A prova é feita com movie, é uma instrução estranha para isso, mas essa instrução copia os dados dessa linha para o registrador, e aí na vez seguinte, você pode usar esse registrador para evitar que o hardware tenha que constar a tabela de memória. Esse registrador não tem o valor do processo ativo. E o esquema primativo? Continua a tabela? Não, é o seguinte, quando você bloqueia um processo, colocar o time lá e fica pronto, o registrador tem a obrigação de preservar todos os registradores que estavam em uso daquele processo. Então ele salva tudo na memória de controle daquele processo, que é o PCP do processo. E aí o processo novo que vai voltar a executar, ele vai reinstalar os valores daqueles registradores daquele processo que está voltando. Ele só estava salvo no PCB do outro processo. Então esses registradores são parte disso. Não só esse, mas também o registrador de início do segmento, isso também. Ele faz parte dessa preservação e restauração dos registradores quando o processo para de rodar e volta a rodar. Então esse mecanismo que a Intel inventou permite que a segmentação não tenha aquele desempenho grande na medida que a tabela de segmento está na memória e, portanto, tem um peso maior quando você tem que fazer essas validações usando a memória. Ok? É você que decide aqui, você que esse programador que decide. Vou usar o segmento 1, então eu faço um UVS ou outro segmento também. Eu escolho. Você vai escolher, vou usar a frequência, a taxa do registrador de segmento. Mas aí é o programador que decide, não é mais que... Não, você pode o programador. Ok? Então a segmentação acabou. E ano que vem a gente começa a parte quente da matéria. As duas interrupções que foram geradas pelo hardware, você já percebe que elas são diferentes? Mas nesse caso é a mesma. É uma interrupção. Chama falta de segmentação. Segmentation fault. Não, porque ele está igual. Não tem
diferenciar se ele quiser, mas o tipo é o mesmo, né? Porque é o acesso indevido à memória, é uma jornada dele. Ele consegue diferenciar. O time está até ali, mas se você quiser diferenciar, ele consegue, porque basta consultar o valor do endereço que está sendo que gerou a interrupção. E aí ele consegue consultar esse valor e ver o que estava errado. Entendeu? Ele consegue saber diferenciar se precisa, se quiser diferenciar de alguma razão.